Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em sua vida, em seu coração. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2022 a respeito da justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E chegamos a uma das partes mais complexas do livro de Ezequiel, que é a partir do capítulo 40. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11. E esta lição é no dia 11 de dezembro de 2022, que é comemorado o Dia da Bíblia Sagrada. Este dia tão especial. É certo que todos os dias nós lemos a Bíblia Sagrada, nós temos ela como a nossa única regra de fé, mas há um dia específico onde se comemora no Brasil o Dia da Bíblia Sagrada e é o segundo domingo de dezembro. A nossa lição de hoje é a visão do templo e o milênio. O texto áureo da nossa lição está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6 e o versículo 3, que diz: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 3. A verdade prática da nossa lição diz que o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Por que o povo perdeu a presença de Deus? Porque este povo, o povo de Judá, assim como o reino do norte e Israel, caíram na apostasia. Eles foram atrás dos seus ídolos. Eles deixaram o primeiro lugar, que é o lugar de Deus, e foram atrás de falsos deuses. E isto é um ultraje à santidade divina. Deus se afasta. E eles pensavam que o templo seria o motivo pelo qual Deus não destruiria Jerusalém. Mas Deus tirou a sua glória do templo, conforme nós vimos na lição de número 4, e o templo e a cidade foram destruídos. Então esta é uma lição muito importante, porque nós vamos ver um novo templo, que não é o templo de Salomão, e nós vamos ver também que a glória de Deus virá a este templo. A nossa lição, como sempre, se divide em 3 tópicos, e hoje aqui eu vou fazer um apanhado geral do tema. Eu não vou me deter nos tópicos em si, porque eles estão muito bem comentados pelo nosso comentarista, mas vou trazer aqui coisas que podem ser úteis para você preparar aí a sua aula. A nossa leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, os versículos 1 ao 9. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, é muito importante para o nosso canal. E, acima de tudo, compartilhe nos seus grupos no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, onde você estiver, compartilhe os nossos vídeos, porque isso ajuda muito. Você está nos ajudando a levar o ensino da palavra mais longe. Vamos analisar então aqui 2 coisas, templo e milênio. A nossa lição traz o título, a visão do templo e o milênio. Primeiro, o templo. E a pergunta que nós devemos fazer logo no início da nossa aula é: qual templo? É importante que você e seus alunos saibam que no princípio não existiam templos, eram tendas. No período patriarcal, logo após ali o início da humanidade, período dos patriarcas,
não haviam templos, mas eles utilizavam as suas tendas não somente como um local de moradia, mas também utilizavam a tenda como um lugar de relacionamento e utilizavam os altares como um sinal de sacrifício, crendo em algo maior que guiava as suas vidas. Nem todos criam no Deus verdadeiro, mas é claro que, mesmo antes dos dias de Abraão, já existia o sacerdócio universal. Que sacerdócio universal é este, professor Márcio? É aquele sacerdócio que é representado por Melquisedeque. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Então é importante que você saiba que o plano de Deus não era o sacerdócio levítico, e sim o sacerdócio de Melquisedeque. Abraão fora chamado por Deus lá em Ur dos Caldeus, né? E ele poderia pensar que somente ele conhecia o Deus verdadeiro, mas o certo é que o Senhor Jeová preparou um encontro para Abraão, ainda chamado de Abraão, no capítulo 14 de Gênesis, e ali ele se encontra com Melquisedeque, que o abençoa. E o autor aos Hebreus vai dizer que é o maior que abençoa o menor, fazendo menção que este era sacerdote do Deus Altíssimo, segundo outra ordem, não a ordem levítica que viria muitos anos mais tarde. O que quero dizer com isso? Que neste sacerdócio universal, representado por Melquisedeque, os patriarcas eram os sacerdotes das suas famílias, dos seus clãs, e eles não tinham templos, mas eles tinham as suas tendas. Então você vê na vida de Noé, você vê na vida de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, que eles tinham duas coisas: eles tinham a tenda como o seu templo, e eles tinham fora da tenda como um altar. Eles tinham altar e tinham tenda, assim como o templo mais tarde vai ter o altar de holocausto lá fora, né? Lá no átrio, eles tinham também, fora da sua tenda, o seu altar de sacrifício, sabendo que ninguém poderia chegar à presença de Deus sem sacrifício. Olha só que coisa maravilhosa. Então, antes dos templos, haviam sim as tendas dos patriarcas. Após o êxodo dos hebreus, nós temos então o tabernáculo móvel, aquele tabernáculo que Deus deu um modelo a Moisés, lá no Monte Sinai. E Deus levantou também dois homens, Bezalel e Aholiabe, que foram inspirados pelo Espírito Santo para fazer esta obra magnífica do tabernáculo e seus utensílios, com cada detalhe que é expressado ali no Pentateuco. Então, a partir do Êxodo, a partir daquele momento em que Moisés recebe as ordens divinas no Monte Sinai, nós temos o tabernáculo móvel, o qual, após a entrada em Canaã, se torna fixo, né? Eles colocaram este tabernáculo em Siló e ali ficou por muito tempo. Em seguida, nós vamos ter 4 templos em Israel, na história de Israel, em toda a história. O primeiro templo, ele vai surgir no período monárquico, que é o Templo de Salomão. Esse templo, ele foi marcado pelo cabode de Deus. O que é cabode? Cabode é glória. O Templo de Salomão foi marcado pela presença de Deus, desde o momento da sua fundação até o momento da sua inauguração. A glória de Deus tomou conta do belíssimo Templo de Salomão, uma obra magnífica, uma obra que tinha muito ouro, mas muito ouro mesmo, e a glória de Deus, maior do que o ouro, encheu esse templo. Você pode conferir, segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2, é um dos exemplos que você pode dar aqui. Então, este templo aqui, ele durou de 960
a 586 a.C. É muito importante a cronologia bíblica, tá, professor? Muito importante a cronologia bíblica. Então, o Templo de Salomão, ele foi construído no período monárquico, né? E durou cerca de 374 anos, de 960 a 586 a.C. Depois nós vamos ter o segundo templo, chamado de Templo de Zorobabel. Este templo é o mesmo que vai ser reformado e ampliado por um dos Herodes. Então vai ser conhecido nos dias de Jesus como o Templo de Herodes, mas atenção, é o mesmo templo de Zorobabel. Esse templo ele foi construído a partir do momento que os judeus retornaram do cativeiro. Você sabe muito bem, segundo está no livro de Esdras, capítulo de número 1, que quando o Império Medo-Persa assumiu o controle do mundo de então, derrubando o até então imbatível Império Babilônico, o rei Ciro da Pérsia, no seu primeiro ano, como está no livro de Esdras, capítulo de número 1, e também no livro das Crônicas, no capítulo 36, o finalzinho do capítulo 36, diz que no primeiro ano, Ciro fez passar um pregão por todo o seu reino, dizendo que os judeus poderiam voltar e poderiam reconstruir a cidade, reconstruir o templo, né? E voltaram então os judeus, um grupo dos judeus, juntamente com Zorobabel. Essa construção, melhor dizendo, desse templo, durou muitos anos porque houve muita oposição e também porque o povo, em determinado momento, deixou de lado a obra. Nesse período foi muito importante a atuação do sumo sacerdote, chamado Josué, e dos dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que atuaram neste tempo. Então, este segundo templo, chamado de Templo de Zorobabel ou Templo de Herodes, não foi marcado pela glória, nem pela glória da sua construção, porque onde era ouro no Templo de Salomão, aqui era madeira e madeira de acácia, então não tinha aquela beleza, não tinha aquela imponência, não tinha isso não. E esse templo não foi marcado pela Arca da Aliança ou pela glória de Deus. Esse templo foi marcado pela presença da águia romana, tá? E ele foi reconstruído, reinaugurado em 516 a.C. e ficou em pé, ampliado por Herodes, e ficou em pé até 70 da presente era, 70 depois de Cristo, cerca de 586 anos, e esse templo é marcado pelo predomínio dos gentios. Queridos, hoje nós temos no local do templo o Domo da Rocha. O Domo da Rocha é um templo islã, é o que ocupa o local do templo lá em Jerusalém. Então isso aconteceu após a dispersão, após a diáspora dos judeus. Este é o tempo que nós vivemos, que é chamado também de Era da Igreja, o período em que os gentios são incluídos na aliança. Então, o segundo templo, faltou dar uma referência importante para vocês, vocês vão ver em Esdras capítulo 3, a partir do versículo 7, todos os versículos e capítulos a seguir, e também Mateus 24 a seguir, Mateus 24 principalmente, onde Jesus vai falar sobre este templo e sobre a destruição desse templo, tá? Nós vamos ter então o terceiro templo. Esse terceiro templo, ele será o templo da tribulação. Esse templo, ele será profanado pelo anticristo, que é o abominável da desolação. Esse templo vai durar cerca de 7 anos, deve ser reconstruído pouco antes do arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento, nós teremos aí o período da tribulação, e é neste templo, você sabe que o anticristo vai fazer uma aliança com Israel,
no meio dos 7 anos, vai romper a aliança, vai profanar o templo e vai se revelar. Tudo isso que eu estou falando está no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27, tá? Capítulo 9, versículos 26 e 27. O que é 2 é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Paulo também fala do iníquo, do homem da iniquidade, do anticristo. Então, o terceiro templo será o templo da tribulação. E o quarto templo, professor? O quarto templo é o objeto deste estudo, desta lição, é o templo milenar, é o templo que será um memorial do Messias, será marcado novamente pela presença da glória do Senhor, será a era messiânica. Este é o templo que está na sua lição. Então, no livro do profeta Ezequiel, a partir do capítulo 40, Ezequiel vai ter esta revelação deste novo templo, que é o quarto templo. Então, não confunda a visão de Ezequiel com o templo de Zorobabel, que vai ser reconstruído a seguir, com Herodes, não. E nem com o templo da tribulação. Este é o quarto templo, o templo milenar. A glória do Senhor vai se fazer presente aqui no milênio. Então vamos recapitular. No princípio eram tendas, lá nos patriarcas. Depois nós vamos ter o tabernáculo, que a planta foi dada a Moisés pelo próprio Deus logo após o Sinai, logo após a saída do povo hebreu do Egito. Esse tabernáculo, primeiro ele era móvel, depois se tornou fixo. Após isso nós temos o período monárquico, quando Salomão reconstrói. Era um projeto de Davi, mas foi seu filho Salomão que construiu o primeiro templo, conhecido na Bíblia como o Templo de Salomão. Depois nós vamos ter o Templo de Zorobabel e Herodes, o Templo de Zorobabel, reformado por Herodes, após a volta do cativeiro, e em breve teremos o terceiro templo, que é o templo que estará em pé durante a tribulação. Não é este templo que Ezequiel está falando, ele está falando do quarto templo, o templo do milênio. Professor, o que é milênio? Vamos lá então. A palavra milênio em grego é xilia, significa mil. É usada 6 vezes em Apocalipse, capítulo de número 20, e define claramente o reino de Cristo. Quando se inicia o milênio? O milênio se inicia com Satanás sendo aprisionado. Durante todo esse tempo, os 1000 anos literais, Satanás estará preso. Cristo reinará juntamente com a sua igreja já glorificada, tá? Reinará sobre a terra. Será um tempo de glória. O projeto de Deus será colocado em prática e toda a terra servirá ao Senhor e Israel será a nação sacerdotal. Será um reino vindouro e literal, onde o Messias reinará. Várias passagens da Bíblia apontam para isso, não é coisa que a gente está inventando aqui não. Você pode conferir Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4, Ezequiel 37, versículos 21 a 28, já falamos disso em lição anterior, Zacarias capítulo 9, versículo 10, capítulo 14, versículo 9, e muitos outros textos. Nós, pentecostais, somos pré-milenistas, né? O que é um pré-milenista? É alguém que crê que Cristo virá antes de estabelecer o seu reino milenar nessa terra, ou seja, haverá o arrebatamento da igreja, a tribulação, a vinda gloriosa de Cristo e só depois o milênio. É assim que creem os pré-milenistas e a maioria dos pentecostais são pré-milenistas, e é dessa forma que a Bíblia nos mostra. Essa é a maneira mais coerente de interpretar a Bíblia Sagrada. É claro que aqueles que são amilenistas ou pós-milenistas vão discordar do que eu estou falando, mas os apóstolos, a igreja primitiva, eles entendiam desta forma. O templo milenar, Ezequiel 40 a 43, confirma
um templo literal, não é simbolismo não, é um templo literal. E como sabemos disso? Por causa da riqueza de detalhes, por exemplo, tamanho, dimensões, conteúdo. Esta riqueza de detalhes que há no capítulo 40 a seguir confirma que é um templo literal. A glória de Deus é vista progressivamente partindo do condenado e profanado templo e retornando ao templo milenar. Então, na lição de número 4, nós estudamos isso e vimos lá no capítulo 10, principalmente no versículo 19, a glória de Deus partindo definitivamente do templo de Jerusalém, antes da cidade ser destruída. Então, Deus não estava morando no templo, como diziam os falsos profetas nos dias de Jeremias. Eles diziam assim, de maneira nenhuma Deus deixará destruir a cidade, porque a cidade tem o templo, e o templo é morada de Deus. Eles estavam redondamente enganados, porque Deus retirou a sua glória do templo, conforme nós vimos na lição 4, no capítulo 10, versículo 19. Mas veremos ela retornando no capítulo 43 e o versículo 4, que diz: e a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. Assim como ela saiu, ela está voltando neste tempo do reino milenar. Israel terá o único santuário e sacerdócio no mundo durante o reino milenar. Aquilo que Deus idealizou para Israel, desde lá o Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, quando Deus queria que eles fossem um reino sacerdotal para toda a terra, e eles falharam, você sabe disso. Isto acontecerá no milênio. Alguns vão dizer, por que vai ter um templo no milênio? Por que vai ter certos sacrifícios? Se Cristo já veio, ele é um antítipo, já cumpriu. Olha, tudo isso são figuras, tudo isso apontam para o cumprimento daquilo que Deus idealizou já desde o Éden. Hoje, por exemplo, nós temos o pão e o vinho da ceia do Senhor como memoriais do tremendo preço que Jesus pagou. E como serão os sacrifícios no milênio? Eles serão apenas figuras tipológicas, não terão poder para tirar pecado, porque tirar pecado somente o sangue de Jesus. Então, baseados em Hebreus 10 e 4, nós podemos afirmar isso, que não serão os sacrifícios para tirar pecado, e sim para levar Israel a praticar aquilo que eles nunca praticaram. Irmãos, eu teria muita coisa para falar, eu poderia entrar no texto da lição, que está maravilhosa, mas eu tenho certeza que esses poucos conceitos serviram aí para abençoar a sua vida, para lhe ajudar a preparar a sua aula. Foi bom para você? Então inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e, acima de tudo, ore por nós. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais.